Oi, minha gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos continuar então este testemunho e finalizá-lo, né? Recapitulando, quando eu cheguei em casa no sábado à noite, lembra? Eu resolvi abrir meu exame. Eu abri o meu exame, dei uma olhada assim e já fechei. Pronto. A partir dali, eu já substituí as minhas preocupações. Já não era mais as crises, a ansiedade de eu ter pânico novamente, mas sim uma nova preocupação, que era esse exame. E aí eu lembro que eu fiquei muito agitada no dia, muito agitada. Eu não sabia mais se eram só crises. Eu perguntava pra todo mundo que tinha experiência com isso. Todo mundo falava, tinha algo em comum, sim. Porém, não exatamente assim, gente, eu fiquei de cama, sabe? Então, isso começou a gerar mais preocupação ainda na minha cabeça. E aí, nesse dia, eu falei pra minha mãe, pro meu marido, né, sobre o exame. E aí, o que eu fiz? O exame era a ressonância, gente, a ressonância do crânio, tá? Que deu alteração. Então, assim, na hora eu peguei e mandei pra uma amiga, o marido dela da área da saúde. A única coisa que ele falou foi pra procurar um neurologista. E eu fiquei pior ainda do que eu tava. Mas a culpa foi minha, gente. Não façam isso. Abrir exame, mandar pras pessoas. Esperem a data de ir no médico, leve pro médico. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito grave e às vezes não é. Ou às vezes a gente acha que nem nada e pode ser alguma coisa. Então, assim, só o médico, junto com a avaliação clínica dele, pra poder dizer o que realmente é. Só que aí, ok, né, beleza. E o retorno com o clínico era só no outro sábado, uma semana depois. E aí eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei muito preocupada e acabei também passando isso pro meu marido e pra minha mãe. Todo mundo começou a ficar mais preocupada ainda. Lembra do meu padrinho? Então, no outro dia, nós íamos na igreja cedo. Eu não dormi nada durante a noite, gente. Eu não dormi nada. Levantei 6 horas da manhã, super ansiosa pra ir na igreja. E quando foi 7h30, a gente já tava lá. Nós estávamos com uma esperança daquele pastor falar alguma coisa, sabe? De Deus falar através dele alguma coisa. Só que não foi assim que aconteceu. Eu cheguei lá bem mal mesmo, assim, com tremedeira, muita tremedeira. Eu tremia muito fraca. Aí eu ficava deitada, ou no ombro do meu marido, ou no ombro da minha mãe. E aí entramos na igreja, é uma igreja assim, bem simples, bem pequena, só que aquela igreja cheia de Deus, sabe? Uma família lá e amigos trabalhando pro reino, assim, muito maravilhoso mesmo. O pastor muito usado por Deus. E eu vou contar pra vocês agora a melhor experiência que eu tive. Nós tivemos ali naquele dia. Foi tudo muito sobrenatural que aconteceu naquele dia. Começou com os louvores. Quem era do louvor era a filha do pastor. Ele já é um senhor, né? Um senhorzinho. Era a filha dele, que também é pastora. Ela começou com o seguinte louvor, só pra começar. Foi aquele: não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Gente, sério, eu chorei igual uma criança. Eu chorava tanto. Eu fiquei sentada o tempo todo porque eu não tava legal, né? Do meu lado, meu marido, minha mãe, do outro lado, meu padrinho, esposa dele. Todos os louvores que tocaram ali naquele dia era algo relacionado ao que a gente tava passando. Cara, olha, surreal, gente. Eu não tô de brincadeira, foi surreal. Quando ela já tava assim, no segundo louvor, ela pegou e falou bem assim: nossa, gente, eu tô toda arrepiada. Fazia tempo que eu não cantava esses louvores. Pronto, desabei. Ali eu já desabei. Sério. E a minha mãe, então, meu Deus, minha mãe foi muito tocada nesse momento também, porque depois quando a gente foi conversar, a gente falou exatamente a mesma coisa. E foi assim, muito sobrenatural, muito. E aí tá. E eu ali chorando, ela cantando, de repente ela olhou pra mim, e aí Deus falou através dela: menina, Deus vai restaurar tudo que você perdeu, vai te dar em dobro, este não é o seu fim. E continuou a cantar, né? E eu desabei, eu chorei mais ainda. Nossa, a hora que ela começou a falar comigo, nossa, mas, gente do céu, olha, é surreal, sério. É assim, uma experiência muito doida, é muito doida, não tem explicação. Parecia que eu tava no colo de Jesus ali naquele momento, sabe? Limpando toda aquela dor
todo aquele medo. Cantou mais um pouco e aí do nada ela começou a vir na minha direção. E eu, eita, Deus vai falar. Né? Já pensei comigo, eu já tava chorando. E ela começou a vir na minha direção e ela veio andando. Ela entrou na fileira, colocou a mão na minha cabeça. E aí, só quem sai de uma experiência dessa sabe como é difícil depois, às vezes, a gente lembrar tudo que foi falado, porque na hora você tá assim, desabando mesmo. Mas ela falou bem assim: Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu, vai te curar, Ele tem uma bênção na sua vida, Deus tem um propósito muito grande pra você. Você não tá aqui à toa hoje. E daí teve uma hora que ela pegou e falou bem assim, esse momento assim foi bem forte: você é minha filha amada, ninguém toca na minha filha, nem que eu tenha que abrir o túmulo. Gente, foi muito, muito forte. Eu senti o amor de Deus ali por mim, sabe? Tão grande, mas tão grande, que é um choro assim, gente, eu não sei se vocês já choraram com vontade mesmo, aquele choro assim, você não sabe nem explicar, mas é assim, muito surreal. Eu senti muito a presença dele ali, eu senti muito cuidado dele, sabe? Ele tava comigo o tempo todo, todos os dias ele tava comigo. E ele veio assim, confirmando, sabe? Eu saí de lá assim, muito diferente de como eu cheguei. No final do culto lá, minha mãe, ela sentiu de conversar com a pastora, ela contou pra minha mãe que Deus tinha dado uma visão pra ela, uma revelação, que ela não quis me contar. Não quis me contar na hora com medo da minha reação, mas era algo relacionado ao inimigo se revoltando contra mim, pra me deixar louca, pra acabar comigo, com a minha família. O que eu vou falar pra vocês? Não é que tudo isso que eu tive foi só espiritual. Não é assim que funciona, gente. Tem a parte da medicina, óbvio que tem. Só que o mundo espiritual é assim, o inimigo ele age através de brechas. Várias pessoas mesmo me falaram assim, a mesma coisa, que é o que eu vou falar pra vocês agora. Eu abro minha vida aqui na internet, aqui no canal, lá no Instagram. Não tem como saber, como controlar, né, quem tem acesso. A gente não tem como saber as pessoas que querem realmente o nosso bem, as pessoas que desejam mal, as pessoas que têm inveja. Não tem, é algo que a gente não tem como controlar. Não tem como a gente se blindar disso, né? As pessoas, elas veem a vida das outras na internet, e isso é um mal, assim, do século gigantesco. Acham que tudo é muito maravilhoso e perfeito, né? E aí gera comparação, gera muita coisa. Nós temos uma sociedade de pessoas totalmente insegura, totalmente cheia de traumas. Eu já vi pessoas fechando o Instagram, deixando ele privado, por medo de inveja. Mesmo que você feche seu Instagram, mesmo que você bloqueie, sim, acesso das pessoas a você, e isso é um direito de cada um fazer, e às vezes sim é bom fazer, porque às vezes tem pessoas próximas da gente, que a gente não sabe como é o coração delas. Porque não tem como a gente saber. Então não tem como, gente. A gente tá aqui no mundo. Não tem como a gente se blindar dessas coisas, sabe? O que a gente precisa é se preparar. É estar em Deus, é estar em jejum e oração, é estar firme, sabe? Pra poder passar pelas batalhas. Então, assim, é por isso que eu sempre gostei de trazer vida real. Sempre, sempre. Esse foi sempre o meu foco, foi trazer vida real. E mesmo assim, tem muita gente ruim. E sim, é uma escolha minha. E toda escolha tem uma consequência, tudo na vida tem uma consequência. Aí meu padrinho até comentou comigo, muito influencer, ele mora no Rio de Janeiro, né? E lá tem muito caso disso, muito influencer que entra em depressão, que não aguenta, acaba tirando a própria vida. E assim, isso acaba que acontece muito, né? Assim, eu dou graças a Deus, gente, graças a Deus que eu não fui diagnosticada com depressão. Quando você começa a ter crises de ansiedade, crises de pânico, pode vir sim junto com um quadro de depressão, principalmente se você tá ali naquele momento passando por isso, mas eu não fui diagnosticada com depressão, graças a Deus. Porque quando eu tava passando por todos esses dias, por todos esses momentos, por essas tempestades, por dias de, meu Deus, eu tinha um buraco, sabe? Parecia que tinha um buraco assim dentro de mim, e eu não sei explicar pra vocês, era uma angústia muito grande, sabe? Eu precisei lutar muito, gente, lutando com a força que eu tinha. Eu pegava a Bíblia, eu lia Salmo, eu orava, e eu não podia jejuar, claro, né? A situação que eu tava, não conseguia comer direito, mas eu tava bem desnutrida, assim. Eu tomava uma água de coco, fiz tudo que eu precisava fazer, sabe? Tudo que estava ao meu alcance de fazer, eu fiz, eu dei o meu máximo. Deus tava ali, sabe? Se não fosse ele, gente, eu não sei se eu teria conseguido, eu não sei como teria sido, de verdade. Busquem ele, gente, eu preciso falar isso aqui. Eu senti de falar isso aqui. Busquem ele enquanto ainda
É tempo. O reino dos céus está se aproximando, gente. Não é brincadeira, tem muita profecia se cumprindo. Muita. Quem tá acompanhando as coisas que acontecem no mundo e tá ali na Bíblia sabe que tem muita profecia se cumprindo. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar 10 pessoas, 30, talvez 50, não sei. Mas as pessoas que esse vídeo alcançar, eu tenho certeza que foi Deus que trouxe. Então, se você tá aqui assistindo, não é à toa. Pode ter certeza que foi Deus que te trouxe até aqui. Eu sei que tem coisas que a gente não entende e tem coisas que a gente nunca vai entender mesmo. Deus, ele é sobrenatural, humanamente impossível a gente entender a mente de Deus. O que a gente pode é pedir sabedoria, a gente ter fé, a gente ser obediente. Tem coisas que realmente a gente nunca vai entender, mas tenha certeza de uma coisa, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E às vezes a resposta, ela vem lá na frente, às vezes lá na frente tudo faz sentido. Não tô falando isso só pela minha vida, a experiência de várias pessoas. Isso é muito real. Vamos finalizar então essa história, né? Esse mesmo dia, no domingo à noite, eu recebi aqui a visita de amigos da igreja, pastores também. Esse dia nós tivemos, contei pra eles, né, tudo que havia acontecido de manhã, toda a experiência. Tivemos mais oração. Eu já estava tendo intercessão de várias amigas. E aí nesse dia eu fui instruída a não me desesperar, aguardar a consulta com o clínico, declarar cura, sabe? A lançar fora todo medo. Por isso que eu falo pra vocês que as pessoas, elas são muito importantes na nossa vida. A intercessão, ela é muito importante na nossa vida, porque nesses momentos, muitas vezes, a gente se sente muito fraca e a gente não consegue lutar. Dependendo da sua situação, eu ainda, claro, eu lutei com as forças que eu tinha, mas tem situações que a gente não tem força pra lutar mesmo. Então, intercessão nesse momento, a igreja nesse momento, essa união, é muito importante, é fundamental. E assim, Deus me deu força. Vou seguir firme aí nos próximos dias. Foi uma longa semana. Eu falei, meu Deus, vai ser uma longa semana. E foi uma longa semana. Eu passava assim, essa semana foi a semana que eu passava assim com muita dor de cabeça. Eu ficava deitada. Lembra da psiquiatra que tava pro dia 29? Teve um erro lá na clínica, um erro deles mesmo. Erraram a data. Consegui marcar pra sábado, junto com o retorno do clínico. Na terça-feira dessa semana, à noite, na hora de dormir, eu estava sozinha aqui no meu quarto, tava todo mundo pra lá, não sei, eu já ia dormir, já ia deitar. Eu tava sozinha, eu lembro que eu sentei ali no meio da cama, a janela tava aberta, e eu fiquei olhando pro céu, comecei a orar, e comecei a pedir a cura, a declarar a cura ali naquele dia, assim, muito forte, gente. Eu senti algo muito diferente, eu não sei explicar pra vocês. Não era um arrepio, é como se fosse como se uma energia passasse, assim, dentro de você, sabe? Tipo, foi assim, uma energia, assim, passou assim, 2 vezes, e passou assim. E aí eu fiquei assim, falei, nossa, será que foi eu que fiz isso, né? E não sei. E orei, terminei de orar e deitei. Eu juro pra vocês, gente, tudo isso que eu tô contando é muito real, eu não tô aumentando nada. Na verdade, tô diminuindo, porque, né, tem muito detalhe que a gente não lembra. No outro dia, sabe aquela dor? Lembra daquela dor que eu estava carregando já há dias e dias e dias, aquela dor forte aqui assim, aquela dor forte que parecia um peso, gente, que eu carregava, parecia um peso. Aquela dor simplesmente sumiu no outro dia. Eu continuei sim com outros sintomas, né, com a dor de cabeça, ainda tava com um pouco de aperto no peito, respiração ruim, ainda tinha umas pontadas, mas especificamente aquela dor, eu amanheci sem aquela dor, sabe? Eu tenho certeza absoluta que foi Deus ali naquele dia, eu tenho certeza absoluta disso. Eu também tinha umas dores chatinhas no corpo, na perna, que me incomodava muito, mas essa dor, ela era surreal, gente. Parece de verdade que foi tirado com a mão, assim. Eu amanheci no outro dia muito diferente. Parecia que eu tinha subido mais um degrau do meu processo, sabe? De melhora, de cura. Realmente foi isso. Minha melhora, ela foi um processo de dias. E na verdade ainda está sendo, né? Ainda estou nesse processo. A minha consulta com o clínico geral, que era no sábado, ia adiantar ela pra sexta-feira, porque no sábado ele não atenderia. Então eu falei, preciso que adiante, que eu preciso urgente ir. Eu mandei pra menina e ela conseguiu me encaixar na sexta. Mais uma tempestade estava começando ali. Ele simplesmente me deixou mais assustada ainda. Falou que eu tinha tido 2 derrames, gente. 2 derrames. São 2 derrames pequenos, que é comum de acontecer em pessoas mais velhas, mas não é comum na sua idade. Pode ter sido por conta da vacina. Ele perguntou se eu tomei vacina da Covid, então ele falou que poderia ter sido por conta da vacina, que eu precisaria acompanhar com o neuro, me cuidar, porque se aconteceu 2 vezes, poderia acontecer de novo. Como vocês acham que eu fiquei? Encaminhou também para um reumatologista, porque também tinha dado uma alteração nessa parte reumatológica no exame lá. Ele falou que poderia ter a ver, então era bom ir. Saí de lá mais aflita ainda. Eu cheguei em casa e eu desabei, gente. Eu só clamava assim, meu Deus, Pai amado, por que tá acontecendo tudo isso comigo?
Por que o Senhor tá permitindo eu passar por tudo isso, por toda essa tempestade? Eu não tô entendendo nada. E eu orava, gente, eu chorava, eu clamava, e parecia que a qualquer momento, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Era essa a sensação, gente. Eu passei muitos dias com essa sensação, com esse espírito de morte mesmo me atormentando, sabe? Eu clamava, eu falava, Senhor, por favor, Paizinho amado, eu não sei qual que é o propósito disso, me usa, usa-me, mas permita-me, Pai, criar meus filhos, permita-me vê-los crescer. Eles precisam de mim, Senhor, eu preciso, Pai, guiá-los segundo a Tua vontade, no Teu caminho, Pai. E eu orava, e eu implorava, sabe? E aí vocês me perguntam, mulher, mas e sua fé? Deus já não tinha falado lá atrás, né, que ficaria tudo bem e tudo mais? Pois é, gente, é exatamente isso, essas coisas, todas essas vezes que Deus falou comigo, que me sustentaram, que me deram força. Desde do sonho da minha cunhada, que foi a primeira vez que Deus falou pra mim que ia ficar tudo bem. Eu memorizei tudo isso, só que na hora que você tá ali no desespero, gente, é normal, a gente tá na carne, né? Vem o medo, vem o desespero, mas era isso que me sustentava, sabe? Que me fez, assim, continuar lutando. E claro, né, os meus filhos também, porque era só neles que eu pensava. Tudo isso que eu passei, nesse momento, eu não me importava com nada. Sabe quando você não se importa com mais nada, você não tá nem aí pra nada? Teve um momento, que eu não sei se eu já contei, a gente tava no hospital, e aí meu marido falava assim, amor, muito preocupado comigo, sem saber o que fazer, amor, você quer ir no salão? Você quer comprar roupa? Sabe, porque ele sabe que eu amo isso, eu amo no salão e comprar roupa, sabe? Algo que me deixa feliz, ele sabe disso. Era um jeito dele, tava tentando ali, sabe, me ver bem, porque tava todo mundo desesperado, gente. Pensa na situação. Imagina vocês, imagina tudo isso que aconteceu. Eu tô bem aqui agora, mas foi... Meu Deus. Minha mãe junto, minha mãe, tadinha, ela ficou, nesse dia, ela ficou muito assim... Caramba... pela situação, né, pelo que ele falava, assim, pra mim, amor, você quer ir no salão, você quer ir? Eu falava, amor, não quero nada disso importa pra mim, eu só quero ficar bem. E eu, sabe, assim, tremendo, assim, eu chorava e eu só quero ficar bem, só quero criar meus filhos, sabe, eu falava assim. E aí, tá, né, então, é por isso que eu falo, gente, nesse momento, sabe, nada importava. Eu não tinha vontade de nada, nada mais importava, a internet não importava mais pra mim, que é o que eu amo fazer. Sem saúde, nossa, olha, é a coisa mais valiosa que a gente tem, é a nossa vida, a nossa saúde. Fazer coisas normais. Eu queria voltar pra academia, eu queria viver a minha vida normal, cuidar dos meus filhos, tomar um banho sozinha, sabe? E eu não conseguia fazer coisas simples do nosso dia a dia. Em todo esse processo, uma coisa eu garanto pra vocês, a minha fé, ela foi sendo lapidada, sendo transformada mesmo, ela foi se movimentando, sabe? Cada dia um pouco mais, aprendendo a depender de Deus mesmo, a esperar nele mesmo, sabe? Porque se eu fosse só pensar no que o médico falou, no que saiu um exame e tal, eu não sei. Dia seguinte, eu fui na psiquiatra, né? E a mesma coisa, gente. Eu até mostrei pra ela a ressonância também, pra ver se ela falava alguma coisa. Ela também falou, é bom, não deu mesmo. Ela não falou muita coisa relacionada a isso. Ela tratou o que nós tínhamos certeza eu tinha, né? Que eu estava tendo, que eram as crises de ansiedade e de pânico. E ela trocou meu medicamento, que o médico lá do hospital, quando eu fui ano passado, ela falou que era um remédio muito fraco, quase não, sabe, não resolvia muita coisa. E ela trocou meu remédio para um remédio melhor, que inclusive se eu tivesse intenção de engravidar depois, ele não teria problema, porque é o único que as grávidas podem tomar. Então era um remédio também que quase não iria me dar efeito colateral, mas se desse era uma coisa bem mais tranquila e tal, boca seca, né? Mas só que eu não tive reação desse remédio, não senti nada. Porque, gente, a minha preocupação no momento já era outra. Eu mudei o foco, né? O meu foco agora tava nessa ressonância. O que tinha acontecido comigo? Será que tinha a ver com alguma coisa que estava acontecendo ali ou não tinha nada a ver? Bom, os médicos falavam que não tinha nada a ver, mas a nossa cabeça, né, passa muita coisa. Também me deu uma SOS. O que é esse SOS? Ela falou que provavelmente não teria mais crise, mas caso viesse ter, pra eu tomar esse SOS. Esse SOS é um clonazepam. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria um clonazepam na minha bolsa. Pois é, eu tenho clonazepam na minha bolsa agora. O mundo dá muitas voltas, né, minha gente? Muitas voltas. Nunca precisei desse SOS, graças a Deus. Nunca tomei, em nome de Jesus, não vou precisar. Eu tinha marcado o neuro. O que a nossa mente é capaz de fazer? Minha cabeça já tava doendo todos os dias. Nesse dia anterior à consulta com o neuro, eu tive uma dor de cabeça. Gente, olha o que a nossa mente é capaz de fazer. Eu tava tão nervosa, uma dor de cabeça que eu nunca tive na minha vida. Surreal, que eu não dormia, minha cabeça doía muito, eu chorava de dor, doía demais. Detalhe, nessa noite, além da dor de cabeça absurda, o que eu comecei a sentir?
formigamento. Eu sentia formigamento no meu lado direito inteirinho. Eu sentia na minha mão, nos meus braços, eu sentia na minha perna. Falei, pronto, vou ter um AVC agora. Eu vou... É isso que tá acontecendo. Gente, vocês têm noção que a nossa mente é capaz de fazer? Vocês têm noção do poder disso aqui? E sempre criei conteúdo sobre mentalidade, sobre o poder da nossa mente, né? Agora eu realmente vivi muita coisa na pele. Muita coisa na pele. E cheguei lá no neuro, mostrei o exame pra ele. Ficou olhando pro exame, olhou, fez algumas perguntas. Contei pra ele de tudo, né? Das crises e tudo. Ele olhou o exame, meu Deus do céu, o que ele vai falar? Meu Deus, a gente muito aflita. E ele falou assim, olha, tem 2 alterações aqui. Uma delas, muito normal, muito comum, e ela e nada é a mesma coisa, ou seja, esquece que não se preocupa com isso. Agora a gente tem que ver essa outra alteração que deu aqui. Fez a avaliação neurológica todinha, tudo ok, tudo normal. Você não conseguiu identificar, é algo assim muito pequeno. Questionei a dor de cabeça, né? Questionei toda a dor de cabeça, todo o histórico. E aí falei que minha mãe tinha enxaqueca, que minha mãe tava comigo e tal. Ele, com toda a análise dele, concluiu que eu também tinha enxaqueca e que se agravou agora. Com a ansiedade, com as crises, ela se agravou. Então, eram crises de enxaqueca que eu estava tendo. E aí tá, ele quis começar esse tratamento da enxaqueca. Falou que se fosse necessário depois, refazíamos o exame, a ressonância, num outro lugar, num lugar melhor, com um especialista que ele conhecia. Nesse mesmo dia, ele mandou mensagem para esse especialista, falando, né, ali do meu laudo. E depois ele me mandou mensagem falando da resposta do especialista. Ele falou o seguinte, olha, acredito que se repetirmos o exame, não vai dar alteração. E aí ficou esse ponto de interrogação em relação a esse exame, gente. Eu saí de lá, eu questionei ele, eu falei porque o médico deixou a gente muito desesperado. Esses dias foram, do dia que eu saí do clínico até o dia do neuro, foram dias muito difíceis, porque a gente não tava entendendo. E aí ele falou assim, olha, primeiro que não são 2 derrames, tá? Se teve, foi um só, nem tem como saber, né? Não temos certeza. Temos que refazer realmente esse exame e tal. Então, assim, ficou esse ponto de interrogação em relação a isso, tá, gente? E aí, com os dias eu fui me acalmando, eu fui colocando na minha cabeça que eu tô bem, que é isso que importa, que eu tô bem, não sei o que aconteceu, mas se aconteceu alguma coisa, Deus me livrou, não sei. Saí de lá com a receita pra começar o tratamento da enxaqueca. Gente, por incrível que pareça, nos próximos dias a dor de cabeça diminuiu, vocês acreditam? Será que é porque eu fiquei menos nervosa? Pois é, daí depois eu comecei o tratamento, né, porque eu não comprei o remédio nos primeiros dias, minha cabeça já tinha diminuído as dores, ela não cessou, mas ela diminuiu. Foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui, lembra do reumatologista? Então, fui no reumatologista, ele viu o exame alterado lá, da parte dele, reumatológica, e aí ele fez várias perguntas pra mim, né, em todas essas perguntas eu respondi que não. Então ele pegou, olhou pro exame, olhou pra mim e falou assim, então isso aqui não significa nada. Você precisa esperar o quadro da ansiedade passar. Eu tinha acabado de começar a tomar o outro novo remédio, né? Tinha 5 dias, eu acho, não lembro. Então não tinha dado tempo ainda do remédio realmente fazer efeito. Então tudo que eu sentia no meu corpo poderia ser por conta das crises, né? Então ele falou isso. Então você vai esperar, você precisa encontrar a causa do que te causou isso. O que te causou isso? Se você não encontrar a causa, não vai resolver, ele falou, você vai continuar assim. E aí ele foi um médico bem massa, assim, sabe? Aqueles que falam mesmo as coisas assim, falam, mas você tem que fazer assim, fala a verdade mesmo. Ele falou assim, se daqui 30 dias, você tomando, né, certinho, você continuar com dores no corpo, eu falei que eu tinha dores, muitas dores nas pernas, assim, gente, minha panturrilha, ela às vezes queimava, às vezes ela latejava, assim, era dor, assim, no corpo todo. Vinha pra mão, às vezes eu sentia formigamentos, então, assim, tudo isso deixava minha cabeça muito, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo, né? Ele falou, daqui 30 dias, se continuar, você volta, se não, quero te ver em 2 meses. Ah, esqueci de contar um detalhe, eu esqueci, não, eu juro pra vocês, eu não tô inventando, tá? No dia anterior... Gente, isso é surreal. No dia anterior à consulta com o reumatologista, eu juro pra vocês, não sei se vocês sabem o que é um reumatologista, vocês pesquisem pra vocês verem. Comecei a ter dor nas articulações. Minha articulação do pé queimava. Eu comecei a ter dor nas articulações, gente. Eu falei, pronto, é alguma coisa que eu tenho, uma doença autoimune, é alguma coisa. Ai, gente. Isso era muito real, tá? A gente precisa dar uma risada, depois dos ocorridos a gente tem que rir, né, gente, porque a gente vencemos, né, vencemos. Foi quando realmente comecei a melhorar de fato, depois de todo esse processo, todas essas consultas, exames e toda essa tempestade. O processo, né, foi aos poucos, foi bem aos poucos, não foi da noite pro dia, foi bem aos poucos. Um dia eu acordava um pouco melhor, aí daqui a pouco eu já tava... Quando eu comecei a brigar, então, assim, tipo, todo mundo falava, ai, ela tá brigando, já tá bem, sabe, assim. O dia que eu comia bem, gente, minha mãe comemorava. Teve um dia que a gente foi almoçar aqui na esquina, e aí eu falei pro meu marido assim, olha aqui minha unha, o jeito que tá, preciso fazer minha unha. Ela olhou assim, olhou pra ele e falou assim, você viu isso?
Você tá vendo isso? Cara, filha, ai meu Deus, como é bom te ver assim, sabe? Assim, gente, assim, comemorando mesmo, sabe? Esse processo todo, meu peso normal é 52 quilos, tá? Fazendo minha alimentação de sempre, que eu gosto, né, da academia. 52 quilos. No final desse processo todo, assim que quando eu comecei a voltar a comer, eu estava com 49 quilos, então eu perdi 3 quilos nesse processo. E 3 quilos pra quem já é magra é bastante coisa, gente. E aí agora eu pesei ontem, eu tô com 47, mas dos 49 aos 47 é por conta de um jejum que eu estou fazendo, que já tá até no final, só que eu tô super bem, tá, gente? Eu só comecei esse jejum quando eu já estava comendo bem, quando eu já estava bem mesmo, que é um jejum espiritual, pra quem não sabe, né? Não é dieta, é um jejum mesmo, um jejum espiritual. Tá sendo, assim, maravilhoso, né? Então é óbvio que eu ia perder um pouco, mas tá acabando e depois eu recupero meus quilos. O importante é que eu tô bem, gente. Só que isso é um assunto pra um outro vídeo, se vocês quiserem, claro, né? Aí, 15 dias depois, eu voltei no retorno com o neurologista, né? Ele queria ver como que eu tava com o remédio e tal. Aí eu falei pra ele que não tinha cessado as dores. Eu sentia umas dores aqui atrás. Aqui atrás, tipo umas queimação na cabeça, assim, umas dor bem chatinha, assim. Não tinha cessado, ele aumentou a dose do remédio, só que assim, ainda era mínima, porque ele me deu abaixo da mínima dose pra começar, né? E daí depois ele aumentou, falou pra eu terminar de tomar essa dose e aí ele aumentaria pra miligrama, que era realmente a dose mínima recomendada, né? Eu saí de lá bem mais tranquila. Ele falou assim, de novo, ele falou pra minha mãe, deixou a gente mais calma, falando assim, olha, eu perguntei, né, se fosse alguma coisa mais grave no exame, você já saberia, né? Ele falou, com certeza, se fosse uma coisa mais grave, eu já saberia, se o exame tivesse dado algo que eu, né, tinha visto que poderia ter a ver com as suas dores de cabeça, alguma coisa assim, eu já saberia, mas não, é algo muito pequeno, não identificamos, então é isso, né? E de lá, e foi a partir daí que realmente comecei a melhorar de fato. Voltar a ter uma vida normal, voltar a dirigir. No começo eu não dirigia, só andava sozinha. Levar o Noah na escola, quando começou as aulas dele, minha mãe ia comigo, tipo, eu não andava sozinha, mas eu tinha já voltado a dirigir. Aos poucos, de repente, eu já não mais sentia o aperto no peito, já tinha saído o aperto no peito, minha respiração já tinha voltado ao normal. Só que às vezes ainda dá umas pontadas. Mas o que que acontece? A gente desaprende a respirar. Eu lembrei da minha amiga falando isso, parece que a gente desaprende a respirar. Você começa a respirar, você respira muito curto, e aí começa a gerar tipo uns gases aqui no peito, no tórax, e esses gases eles doem, eles dão pontada, sabe? E aí o que que eu faço quando acontece isso? Eu corrijo minha respiração e aí volto. Então agora eu vou começar a fazer exercício para respiração, porque de verdade a gente respira tudo errado, né? E foi isso, minha gente, foi isso que me fez ficar bem mais de 30 dias. Eu falo bem mais de 30 dias porque eu não calculei, mas eu sei que foi bem mais de 30 dias ficar afastada aí, offline das redes. Eu fiquei muito tempo mesmo sem nem abrir o aplicativo, não abria o aplicativo do Instagram, não olhava a vida de ninguém. Eu comecei assim a abrir, assim, foi já bem, quando eu já tava muito bem mesmo. E sabe quando que eu percebi que eu tava bem? Foi quando eu comecei a voltar a ter vontade de criar conteúdo, sabe? De estar aqui. Foi quando eu percebi, eu falei, cara, que alívio, gente, a sensação de alívio, de você voltar a ter esperança, de você voltar a ter vontade de viver, esperança de viver, sem medo, sabe? Nossa, gente, olha só, é maravilhoso. Deus prometeu, gente, Deus prometeu. E Ele tá cumprindo. E Ele vai cumprir, eu creio nisso. Toda vez que eu quero ficar mal, quer voltar alguma coisa, algum sintoma, eu procuro desacelerar, respirar e falar, Deus prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eu sei que tudo irá se cumprir. Durante esse processo, eu não lembro exatamente o dia, meu pai tinha mandado pra mim 2 vitaminas em cápsulas, né? Pra me ajudar na minha recuperação, né? Pra melhorar e ficar mais forte. E aí eu comecei a tomar. E aí teve um dia que ele veio, que eu já tava conseguindo sair e tal, só que eu ainda tinha muita dor de cabeça. Ele veio pra gente almoçar junto, e aí nós fomos no shopping. Lá eu encontrei uma prima nossa, uma prima que eu não via fazia muito tempo. Ela falou assim, escuta isso, gente. Ela falou assim, Luna, estávamos falando de você hoje cedo. O marido, ele teve uma visão com você, ele te viu. E ele te viu de vestido bege. Daí eu fiquei pensando, né, vestido bege. Ele te viu de vestido, você estava com vestido bege. E ele falou, nossa, é a Luna. E Deus falou pra ele, este não é o seu filho. Gente, ela falou com essas palavras. Na hora que ela falou isso, eu arrepiei todinha. Eu fiquei muito chocada. Ela falou, Deus tem coisas pra você. E aí eu falei, cara, eu arrepiei todinha. Eu falei pra ela, caraca, foi Deus. Eu falei, gente, é Deus confirmando de novo que era ele das outras vezes, sabe? Porque Deus confirma, gente, Deus confirma. E ele ali confirmou novamente, sabe?
E aí eu fiquei, mãe, eu queria chorar. Mas eu não chorei, porque gente, eu chorei tanto que eu acho que eu fiquei sem lágrima já. Por cima ela pegou e falou bem assim, ai, foi por isso que não deu pra gente almoçar em tal lugar, a gente ia almoçar em tal lugar, daí a gente veio pra cá. Eu falei, cara, daí eu fiquei pensando no vestido bege. Eu não tenho vestido bege, né? E aí eu cheguei aqui e fui olhar meu guarda-roupa. E assim, gente, homem não entende a diferença de vestido, de macaquinho, das coisas, né? Eu tenho um macaquinho que parece um vestido que eu comprei quando eu já tava voltando a ficar bem. O meu marido me levou lá no centro pra me comprar roupa, né? Eu comprei várias roupinhas novas pra me animar. E aí nisso eu comprei um macaquinho bege, exatamente da cor que ele me mostrou. Ele falou assim, ó, bege daquela cor lá, era seu vestido que você tava. E aí eu cheguei aqui, exatamente a cor do meu macaquinho bege que eu tinha acabado de comprar. E eu não usei ele ainda, tá? Mas eu vou usar daqui uns dias e vocês vão ver, vocês vão lembrar disso. E eu quero, gente, finalizar esse vídeo agradecendo cada pessoa, não sei se estão assistindo esse vídeo, mas eu quero agradecer cada pessoa que participou disso, nem que seja um pouquinho. Todas as minhas amigas que conversaram comigo, que participaram desse processo, elas sabem, né? Então foi assim, foram instrumentos de Deus na minha vida, cada um com uma coisinha, sabe? Eu não vou citar nome de todo mundo aqui, mas eu vou citar o nome de uma amiga, que foi a Jéssica, que ela teve a todo momento, do começo ao fim. A Jéssica Jala, nós temos experimentado muitas coisas, temos testemunhos juntas, assim, sabe? De coisas que Deus fez ligando nossas vidas com a dela, do marido dela, deles, né? E isso, eu sou muito grata. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu não quero esquecer ninguém, mas cada um sabe. Também agradecer as meninas do Instagram que me acompanham lá, que elas vieram, as que tinham meu número, veio no WhatsApp, outras lá no direct mesmo. E eu falei pra elas que eu tava passando por uma tempestade, por momentos de aflições, mas que no tempo certo eu ia voltar. E elas super, sabe, me deram apoio ali, eu quero agradecer. Eu sei que tem outras também que se importam sim, mas que tem suas vidas, seus problemas, normal, né, gente? A vida é assim, cheia de coisas, a gente tem muita preocupação, muita coisa pra resolver. Mas eu sou grata por cada pessoa que Deus colocou na minha vida. Mas é isso, gente. Eu espero de verdade que essa minha história toque as pessoas certas, as pessoas que tem que tocar, sabe? Que tudo que eu fizer, tudo que vier de mim de bom, pode ter certeza que não vem de mim, vem dele. É tudo pra honra e glória do nome dele. Finalizar realmente, de fato, agora. Contem aí pra mim nos comentários a experiência de vocês com todos esses assuntos, a experiência de vocês com Deus, que eu quero saber. Comentem aí também se vocês querem que eu fale de algo específico, se ficou alguma dúvida em relação a algo, pra eu trazer mais vídeos, tá? E não esqueçam de deixar o curtir de vocês aí no vídeo, tá? Um grande beijo, amo vocês, até o próximo vídeo.